o Ministério de Louvor e Adoração sauda você com a paz do Senhor. E eu tenho uma palavra hoje para você, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, que diz desta forma: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E seguiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus. Nessa passagem, a gente vê um grande milagre que Jesus está fazendo. O milagre de apaziguar uma tempestade. A tempestade foi muito acirrada naquele dia, que o barco já enchia de água, estava quase naufragando, enquanto Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre o seu travesseiro. Ele dormia e não se preocupava, estava lá. E os seus discípulos foram até ele e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus levantou-se do seu sono, repreendeu o vento, repreendeu a água, e houve grande bonança. E os discípulos entre si começavam a dizer: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus. Nesse texto eu destaco 3 perguntas importantes. A primeira está no verso 38, que diz assim: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda está no verso 40, que diz assim: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E a terceira pergunta diz: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esta primeira pergunta a gente faz. A gente faz essa pergunta toda vez quando vem a aflição. Toda vez em que o mar da vida vem com tempestades e nos açoita. Todas as vezes a gente pergunta: Deus, não te importa que pereçamos? Porque a tribulação chega, porque a doença chega, a falta de emprego chega, a adversidade chega, e a gente sempre pergunta: Senhor, não te importa que pereçamos? Só que, como no texto, como que para os discípulos, ele se levantou e disse, primeiramente, ele diz: Vento, te aquieta, mar, te aquieta. Ele levanta para nós e fala para nós hoje: Ei, o vento eu aquieto, o mar eu aquieto. Só que logo em seguida ele faz uma pergunta: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Naquela ocasião, o barco estava quase naufragando. E Jesus pergunta: Por que sois tão tímidos? Mas por que Jesus queria que eles tivessem fé, já que o barco estava quase a naufragar? Porque os discípulos não viram que quem estava no barco era Jesus. Os discípulos não atentaram porque tinha Jesus no barco e tinha também a promessa de Jesus, tinha a presença de Jesus, tinha a paz de Jesus e tinha o poder de Jesus. Por mais que o barco naquela época naufragasse, Jesus tinha o poder de dar livramento, tinha o poder de curar, tinha o poder de trazer a vida se morressem. É assim conosco. A gente chega: Senhor, por que acontece isso conosco? Por que a tribulação pega pesado comigo? E o Senhor te diz hoje:
eu estou no barco. Porque vocês estão tímidos se eu estou no barco? Não tendes fé que a promessa de Deus está na sua vida? Que a paz de Deus está na sua vida? Que a presença de Deus está na sua vida? E muito mais o poder de Deus? E a terceira pergunta foi: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos, eles ficaram tão admirados, tão sem entender nada, que perguntavam uns aos outros: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus. Este é o dono do universo. Ele que protege, Ele que guarda, Ele que sustenta o universo com a sua palavra. Esse é Jesus. Esse que está na polpa do barco dormindo. Promessa, porque Ele prometeu e Ele cumpre. Presença, porque Ele estava lá, assim como está aqui, como está aí com você. Paz, porque Jesus, naquele momento, ele estava dormindo na polpa do barco. E hoje não é diferente. Só o fato de ele estar conosco, como diz a palavra, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Isso é o suficiente para a gente ter paz. E hoje, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O vento da tempestade, o vento da tribulação, o vento da falta de dinheiro, o vento da doença, a tempestade da tribulação, Ele acalma, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Senhor. Ele é Deus. E foi por mim e por você que Ele veio na terra e se entregou e ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus.